Alô! Hoje é dia 16 de agosto, data em que se comemora a independência do Chipre e o lançamento do famigerado e saudoso Internet Explorer. E para falar sobre um assunto que não tem nada a ver com isso, eu vou receber aqui hoje Pedro Henrique, mais conhecido como o famoso Picolé, atual campeão do Open brasileiro, para falar sobre bonecos de plástico no segundo episódio do primeiro podcast de HeroClix do Brasil, o Clicadores de Heróis, que começa agora com a vinheta do impaciente Renan Ivo. Bem-vindo, Picolé, ao programa número 1 do Clicadores de Heróis, um podcast sobre HeroClix, o único assunto que vale a pena a gente discutir nos dias de hoje. E aí, tá, beleza? Tudo bem? Gostou da nossa vinheta de abertura? Curti, o Renan manda bem. Manda bem. O assunto de hoje, em homenagem ao seu time campeão do Open, é inimigos do Batman. Gotham City Underworld e Arkham Asylum são as keywords do nosso podcast de hoje. Então, nós separamos alguns vilões para discutir alguns personagens, algumas peças desses vilões. E a partir disso a gente conversa um pouco sobre metas, sobre for fun, temáticos e etc, certo? Certo. Então, nós vamos começar falando sobre quem? Pode ser o Joker, né? Acho que é um dos principais vilões que tem do Batman e ajudou muito esse time de Gotham City Underworld a ver jogo hoje em dia. Então, Joker o palhaço, príncipe do crime. Why so serious? Tem peça boa pra caramba, né? Acho que é um dos vilões mais bem representados no HC, assim. É um personagem muito profundo, muito múltiplo, né? Então, bolaram mecânicas diferentes pra ele. Você acha que ele tá bem representado no jogo? Hoje em dia, sim, cara. Hoje em dia ele tá bem representado, sim. As últimas peças que saíram dele saíram muito legais. Escolhe uma pra gente falar, então, pra gente começar. Eu acho que... O Joker da cadeira, você joga bastante com ele, né? Sim, então eu ia falar dele mesmo. A primeira peça que saiu, assim, que viu muito jogo é o Joker da cadeira. Da piada mortal, de 140 pontos. Sim. O que você acha dele? Tem uns times competitivos usando ele por aí ainda. Tem. Então, ele... Acho que hoje em dia ele brilha mais pelo o Nick ter caído. O Nick era um counter, assim, de peça que usava Mastermind muito grande. Porque davam quente use e... Davam quente use, né? E já era. Não tinha muito o que você fazer, né? Mas... porque a vantagem desse Joker é que ele abre com um poder especial que, pra ele atirar à distância, ele ignora personagens, né? Sim. Então você pode colocar na frente dele os tagzinhos ou mesmo outras peças e ele fica lá atrás atirando, né? O Nick cortava o barato, né? Cortava os baratos, ignorava a peça também, te auto-hitava e já era. E esse Joker tem um trait que é... não pode usar Precision contra ele, né? E na época que ele saiu, o Precision anulava Mastermind. E também anulava Super Senses, que é uma coisa que ele abre um pouco depois no Dio. Então isso hoje deu uma caída, né? Assim, sim, depois que teve essa mudança do Precision, Mastermind virou uma das defesas mais fortes hoje em dia. Tem muita peça com Mastermind saindo. Saiu muita peça com Mastermind. E é dessa temática de vilão, né? Pega o capanga ali e coloca na frente pra tomar a porrada. Bucha de canhão. É. E o que surpreende nesse Joker é que ele tem um stop click, né? Sim, muita gente esquece desse stop click. E é um stop click com Mastermind. Então, estopa, mesmo se tiver auto-hitado, volta o seu Mastermind, né? E aí não pode counterar, porque é stop, né? O stop não toma nem Pulse Wave, nem
Nem alto nem hit. alto hit. E ele estopa muito forte, né? 12 de ataque com Precision, 4 de dano e ainda tem o Range Combat Expert. É, um cara desavisado que queira estopar o Joker muito cedo, ainda pode ser que isso beneficie os capanguinhas, os thugs, porque alguns têm o Batman Enemy Ability, né? Que você pega o ataque do Joker e fica todo mundo batendo 12. Sim, dá pra surpreender, sim. Porque não vai fazer tanta diferença, sim. Você não vai ganhar o jogo com isso, mas é algo que você tem que prestar atenção. E o defeito dele, baixa Mobilidade. mobilidade, né? Ele sofre. Mas aí o time tem algumas coisas de mobilidade que a gente já vai falar um pouco mais adiante, tipo o Homem-Pipa, né? E a Tia-Ability e tal. A Tia-Ability, que ajuda muito. O que mais? Qual Joker mais você acha digno de nota? Tem o Title, né? Que é uma mecânica relativamente nova. Sim, o Titan é legal também. E ele é um Title bom, né? Ele é um personagem bom, assim, como... Sim, acho que as habilidades do Titan também representam bem o Joker mesmo. O primeiro, mais um dele ser um Poison, né? É o melhor do que o Poison, né? Porque é o melhor uma do que o free, Poison. então ele pode ter andado, feito... Usa- Inclusive pode ter usado Poison e depois dar essa free ainda. Sim. O -1 dele foi uma coisa que eu praticamente nunca usei. Quase nunca uso. Que é muito situacional. E é um poder meio maluco, né? Meio Joker, assim. É bem maluco mesmo. Então, e por ele ser maluco, meio aleatório, assim, acho que fica meio difícil usar ele. É. Mas o -6 é o foco dele é o -6, né? Igual a Harley Title. Sim, o -6 dele, e ainda mais com ele jogando junto com o Joker da cadeira. Você trava o inimigo com os tokens que ele faz. E o Joker da cadeira bate através dos tokens. Então fica muito forte, fica um combo muito forte. E se precisar também usa como bucha de Mastermind, né? Sim. Realmente é uma peça muito boa o Title. Mesmo que não tivesse essas habilidades, o deal dele é bom, né? Abre o charge, combat reflex, auto hit, depois ganha PC, é uma peça versátil, né? Não, ele consegue dar bastante dano. Ainda mais se ele conseguir auto-hitar o inimigo que ele vai bater. Então ele consegue bater, dá 3 de dano, depois usa o +1, dá +1 de dano. Fica com 20 de defesa pra perto. Na mesma pontuação, tem uma novidade do Joker, que é o do Fast Forces, da coleção nova do Batman, mais recente, né? Sim. Ele ainda nem fez bem, nem fez mal. Ele acho que não viu o jogo ainda em lugar nenhum. Mas você tá achando que ele promete alguma coisa, não tá? Sim, tô achando que ele promete. Depende aí do que sair nas próximas coleções. Não sei se sai um equipamento bom pra ele. Fala um pouco dele aí, então, pra gente analisar. Então, ele tem um trait que eu acho que faz ele brilhar, que ele toma no máximo 2 de dano de ataque. Quando ele toma dano, ele pode colocar um The Joker Bomb a 4 quadrados. É um objeto, né? Isso, um objeto leve. E no começo do turno, se tiver um ou mais objetos desse no mapa, ele cura 1. Ou seja, vai lá o cara, mete um 8 de dano nele, ele só toma 2. Só toma 2 e coloca o objeto a 4 quadrados. Como é a 4 quadrados, então você pode colocar atrás de parede. Não precisa traçar a linha de tiro. E aí, mesmo que você esteja longe, no começo do próximo turno, você cura 1, se tiver um desses objetos no chão, né? Sim, e esse trait também é protegido contra a Pulse Wave, então não tem muito o que o cara fala. Então, pensando assim, todo 2 de dano que você der, ele provavelmente vai curar 1 no próximo, né? Sim. A não ser que você bata, depois consiga pegar esse objeto do chão com uma outra peça, né? Muito difícil, porque você pode jogar esse objeto lá pra trás, no meio do seu time e tal. Você vai tentar esconder pro cara não pegar mesmo. E ele tem probability, energy shield deflection no primeiro clique. De longe é difícil bater. Se você chegar perto pra dar 2 de dano numa peça de 75 pontos, com certeza você vai ter algo no seu time que vai fazer um estrago depois, né? Você pode até perder tempo, né, com essas coisas. Sim.
E aí ele tem essa mão, o poder de ataque especial também, que não é nada, mas de repente... De repente você surpreende o cara ali com... Se o ataque dele for uma rolagem dupla, é mais 3 de dano. Então o Joker mete um 6 de dano, assim, pau, na sua cara. Uma pecinha de 75 pontos que você não dá nada, você toma um 6 de dano. Ah, divertido, vai. Sim, bem legal. E ele também serve muito bem pra bucha de Mastermind, né? Que, querendo ou não, Mastermind, quando você transfere o dano, é um ataque. É que você não transfere mais o dano, né? Você transfere o ataque. Do ataque, né? Isso, então tipo, ele vai tomar no máximo 2 de dano. Você acha que isso é um pouco pra compensar o nerf que fizeram no Joker, hahaha, que era o de 30 pontos, né? Que era a bucha clássica de Mastermind, porque ele também não morria nunca, ele sempre se curava. E se passasse da linha lá, ele só dava 10 pontos, né? Aí ele foi nerfado e não pode mais ser alvo de Mastermind. Você acha que é um substituto para isso? Não sei se isso foi pra compensar, porque até porque o nerf no hahaha foi um nerf justo. Uhum. Ele era realmente muito forte. Ele jogando com a dupla do Joker e do Lex era absurdo. Era muito resiliente, né? Sim. Não, era muito difícil. E você escolhia também a hora que você jogava o D6 pra curar ou dar dano nele. Então, você só optava fazer isso quando você tivesse quase perdendo um dos tokens. Curava ele. Era muito difícil derrubar aquele time. E ele ainda vira um batedor secundário, né? Tem muita gente que usa ele para ir lá travar as peças dos outros, não só como uma coisa defensiva, né? Sim, coloca uma sword nele, se ele faz um estrago. 34 pontos, você tem um batedor secundário com grande mobilidade, porque ele sempre tem sidestep, né, no trait. Sim. Que pode ficar rolando blades de 6 na cara dos outros e é um chaveiro, né? Porque ele tem... Hora ele tem Outwit, hora ele tem Poison, hora ele tem... Sei lá, 1000 coisas, né? Representa bem a loucura do Coringa, assim. E os valores dele são todos iguais, né? Então não cai nunca. Um outro Coringa, também de 30 pontos, que é novidade, que eu achei bastante interessante, é o comunzinho do Batman, que ele tem PC, o que não era uma coisa comum nesses times de vilão do Batman, e agora até que tem opções, né? Mas ele tem probability, ele faz Smoke Cloud, e depois que ele faz Smoke Cloud, como free, você faz um ataque corpo a corpo mirando um inimigo que esteja em cima de um desses marcadores de fumaça. E aí se você acerta, você dá um token. Ou seja, 30 pontos é uma pecinha de PC, fica lá atrás, fica criando Smoke Cloud, então ele dá stealth para quem... Ele dá uma proteção para quem tem stealth, atrapalha a peça dos outros, e ainda pode ficar dando token, né, de graça. Eu achei bem... não vou dizer desbalanceado, mas faz muito por 30 pontos, né? Faz. Nossa, eu vi muita gente falando desse Joker e vi também alguns times competitivos já usando ele já. Já tá escalado, então. Já, um PC 30 pontos, ainda tem, você dá um token pro inimigo, você faz o smoke em cima do seu time, se o cara vem atacar, quem tá em cima do smoke não pode usar smoke, tem -1 de ataque. E tem um super senses, né? Então não é tão fácil não dá pra contar que você leva ele de primeira, assim. E é aquilo, né? Você mata um suporte, toma uma porrada depois. Retaliação na sua cara. Você tem que pensar bem na hora de matar essas pecinhas hoje em dia. E o Papai Noel, do presente? Esse Joker, eu gostei e não gostei. Por quê? Então, 75 pontos. O deal dele abre muito bem. Uhum. O problema que eu vi nele foi a defesa. Will Power. Eu acho que esses dois primeiros cliques dele, como ele tem Outwit e Perplex com range de 9, não é para ele ir pra frente mesmo, né? Ele fica lá atrás, atrapalhando, e aí quando precisa ele já tem um Charge, Sidestep, Plasticity Blades. Sim. Eu vejo mais jogo para ele como ID do que na mesa. For para pagar 75 pontos, eu prefiro colocar o Title, por exemplo.
Tem Acho mais que faz dia, mais que ele, sim, mais vida, faz mais que ele na mesa. O Papai Noel pra ID vai ser um monstro, né? Sim, porque ele entra, charge, blades, tem o sidestep ainda, um auto hit, um perplex e ainda se rola o presente. Faz muita coisa. É verdade. Porque o Joker, ele começa o jogo com o presente equipado. Não é que ele ganha o presente no começo do jogo, né? Então, Sim, se não me engano, ele começa assim com a equipe dele. ele fica na side com a equipe e o equipe dele, querendo ou não, se você tirar um 6, faz É, o estrago. tudo isso por um call-in de 75 pontos, né? É pouco, né? A pontuação é baixa para isso tudo. É, baixo. Qualquer pecinha hoje em dia chama. Bom, falando em Joker, a gente podia falar da Harley também, né? Oh, come on, Puddin'. Don't you want to rev up your Harley? Vroom, vroom. Ela ganhou muito destaque com a Title, porque é uma peça realmente muito poderosa, né? Da coleção da Harley Quinn mesmo, 60 pontos, tem 7 cliques de deal, metade disso aí é Energy Shield com Shape Change e o resto é Super Senses. Então é uma peça muito difícil de você levar e que vai te dar um trabalho enorme se você escolher não lidar com ela, né? Sim. Acho que hoje em dia nenhuma peça leva ela num tapa só, velho. É. Nenhuma É. peça. Muito difícil. E as habilidades dela de plot também são assim, acho que até um pouco desbalanceados, se você for ver. Sim, todos os plots dela são bons. Fala aí. Todos. Todos os plots. O mais um dela já é absurdo. Quebrado, né? Quebrado. Mais um dela é quebrado. É uma free, você pode usar perplex até o próximo turno. Quando a Harley Quinn usa o perplex, ao invés de o modificador normal, ela pode modificar em mais 2 ou menos 2, exceto o dano. Sim, o Perplex mais 2 menos 2. Perplex mais 2 menos 2. Hoje em dia tem muito disso, hein? A Skids gostou dessa mecânica. Aí o plot dela de menos 2, você dá um Energy Explosion com mais 3 de ataque e depois você ainda distribui de graça uns tokens pros otários que tomou. Você fica com Sim. 13 de ataque. 13 de ataque. Pode ficar 14, clique 3 dela. O Energy Explosion dela é muito forte, só que não é tão fácil de usar por ela ter 4 de range. Mas assim, você não vai abrir o jogo dando Energy Explosion com ela, né? Sim. Mas assim, no meio do jogo, mais pro late game, que as peças já estão em combate com outras, ou já estão meia bomba, parece isso aí dando Energy Explosion e distribuindo token. Puta, é muito forte, querendo ou não, qualquer momento qualquer dia que ela tiver, se ela tiver no último clique, ela ganha mais 3 de ataque para dar uma Energy Explosion, ela ainda assim fica com 12 de ataque. Então ela faz um estrago. Você não pode ignorar ela mesmo. E o menos 6, similar ao do Joker, ela cria os tokenzinhos das Harley com Flurry. Com Flurry. Aí elas não atrapalham tanto quanto o Joker, que tem Plasticity, mas batem. Batem doído, né? Faz um estraguinho. Aí nessa e elas têm range também, né? Então, coisa que o dos Joker não tem, né? Diferente do Joker, né? Batem de longe. Nessa pontuação, eu joguei muito com a Harley da coleção do Flash. Não sei você. Aqui eu jogava com 50 pontos, que ela era assim, o suporte primordial da época, né? Porque ela dava Perplex e PC para uma peça que você escolhesse. Sim. E ainda enchia o saco, porque ela tinha sidestep com Poison, ignorava Hindering, ignorava peça, dava breakaway automático por causa disso. Causava muita confusão essa Harley, né? Parece um filme da Sessão da Tarde. Essa Harley, acho que foi a peça que fez o personagem brilhar no HeroClix. Foi essa peça, saiu, o pessoal começou a jogar com ela. Tinha muita gente na loja que jogava com ela, muita gente mesmo. E ela é uma peça de campeão, né? Então, assim, sim. Foi o cara que ganhou e falou, vou fazer um personagem aqui pra ficar mesmo, né? E a Harley na época não tinha boas representações, assim, era um personagem meio carente. Sim, ela tinha pecinha. Como muitos outros vilões, né, do Batman. Ela só tinha peça, tipo, 25 pontos, perplex,
Só com stealth ali, nada demais. Uma comum que qualquer outra peça tinha. Sabe com quem eu jogava muito nessa época? Que eu usava Harley e tal? O Mr. Freeze, da coleção antiga do Batman, que era um super raro número 048. O problema dele é que ele era muito ruim, mas ele era muito bom quando dava certo. Porque ele tinha barreira na mão, e depois que ele fazia barreira, ele fazia um ataque de graça contra... Ele usava incapacitar de graça contra todo mundo que tivesse adjacente a essa barreira. Sim. Então é uma coisa muito característica do Mr. Freeze, só que era muito difícil de usar. E aí eu acho que o novo Mr. Freeze tem um pouco desse Mr. Freeze antigo. Que ele tem um poder similar. Ele tem barreira de trait e Force Blast, né? Então os ataques dele geram knockback. E se você dá knockback em alguém e esse knockback bater em blocking, né? Bater contra a parede, depois ele usa barreira de graça, mas só pra travar esse personagem nessa parede. Puta, isso é muito temático, assim. Isso é o Mr. Freeze batendo nos outros, né? Sim, é uma mecânica legal, né? Você não vê isso em qualquer peça. Não, é bem a cara dele. Tá bom, não vai ser muito fácil de usar. A Não, gente vai se frustrar um pouco. ele é muito ponto também, eu acho. Mas quando conseguir, puta, vai ser legal demais, né? Sim, nossa, sim, é legal você ver a cara do seu adversário, né? De ficar um turno preso, não poder fazer nada, vai ter que quebrar uma parede ali. Pelo menos uma, né? É, E o Mr. Freeze super raro também da coleção do Joker, de 90 pontos, até mais barato do que esse, fazia coisa similar. Ele não era essa mecânica assim de barreira e tal, mas ele dava o token de gelo, né? Uma barra de sim. gelo em quem ele acertava. Você acha que ele também vai ser uma boa pra ID, agora que saiu o ID dele? Eu acho que agora ele joga. Porque na mesa antes era complicado jogar com ele. Range baixo, muito frágil. O que estragou esse Freeze foi o range baixo, né? Sim, ele não tinha Indomitable. Era complicado jogar com ele na mesa. Mas ele também era resiliente. No final do turno no final do dia ele ficava se curando e tal, né? Sim, mas o problema é que ele não durava, né? É, o pessoal levava ele antes, né? É, o pessoal conseguia levar ele antes. Muito fácil até. Porque pode ser auto-hitado, não tem muito clique de vida. Sabe qual eu acho que é o vilão do Batman melhor representado no HeroClix? Quem? Acho que é o Charada. Just a friend. But you can call me the Riddler. Mano, eles acertaram em vários Riddlers, assim, pensando em personagem. O mais bugado deles é o também da coleção do Joker, que tem o presentinho super raro. Sim, esse Reader realmente é bugado. Você joga bastante com ele, né? Joga, é o substituto do Nick, né? É, assim, Ele veio pra substituir o Nick. Não é tão roubado assim. graças a Deus. Ufa. É. Mas fala um pouco dele. O que você já fez com ele, assim? Que jogada que foi única? Então, eu lembro que acho que em uma etapa da liga eu só ganhei um jogo por causa dele. Que eu tava jogando contra aquela sentinela lá do... Qual que era o nome? Nimrod. Ah, Jogando contra o Nimrod. o demônio na Terra, né? Você quis dizer. Sim. Ele tem regeneração de free. Nossa, é um inferno enfrentar Um aquela. monte de ataque, um monte de coisa, né? E eu ainda tava jogando com ele com o Justin, então já viu, né? E aí? Eu tava jogando com o Joker da cadeira, o Riddler, mais alguns thugzinhos pra dar suporte e o Joker Title. Aí eu consegui auto-hitar a defesa do... A primeira vez, eu tinha esquecido dessa regeneração de frete, então a primeira vez eu auto-hitei a defesa do Nimrod e bati com o Joker da cadeira, dei 2 tokens pra ele. Aí ele foi lá, regeneração de free. Falei, caraca, eu não vou matar esse bicho toda hora que eu bater, ele ficar regenerando de free. Aí o Reader fez o trabalho, né? O famoso Quem use na regeneração e batendo com o Joker da cadeira. E aí ficou sempre com 2 tokens. Sempre com 2 tokens, não conseguia fazer nada. Aí foi indo. Durou um pouco, né? Porque, querendo ou não, é
Ele é o quê? 250 pontos? É, por aí, o bicho é parrudo. Durou um Mas pouco ele mais, durou uma hora pra menos. morreu. Esse Riddler, realmente, ele tem o alt-wit dele, aí se isso não for suficiente, ele ainda tem o presente, que é um quem te usa, é melhor do que um alt-wit, Sim. né? Que você pode, entre aspas, desligar coisas que não poderiam ser, a princípio. E ele ainda tem um trait, que é o trait compartilhado dos vilões do Batman, que se alguém usar os valores do Riddler para fazer um ataque, ele ainda pode usar o tweet, a peça que usou os valores do Riddler. Então, num cenário ideal, esse cara tem 3 ao tweet. Vai, 2 ao tweet 3 e um ao Kent tweet. Use. Sim. Por E 50 pontos é forte demais, né? o legal do Kent Use dele é que é trait, então o cara não consegue desligar. E o presente, dependendo do mapa que você estiver jogando, você coloca o presente a 6 quadrados da peça que você deu o alvo. Você põe no fundo do mar. E então você coloca atrás de parede, aquele negócio no meio do seu time, pro cara não passar em cima. O cara não voa, você põe em cima do mato. Essas E aí, seu coisas. trouxa, vai lá buscar a pista ou não vai, né? E além de tudo, mesmo que ele voe, mesmo que ele consiga pegar, ele vai ter que gastar uma ação pra ir lá, Sim. né? Ou mandar alguém pra ir buscar a pista. Ele tem que passar em cima do presente pra voltar a habilidade, né? Então, Eu acho que dependendo de onde você coloca, é difícil. Eu acho que esse é o Riddler, assim, definitivo. Mas o da coleção nova, do Batman novo, também é divertidíssimo, porque ele é uma peça de suporte. Então ele tem a mobilidade do sidestep, tem o incapacitar para ficar enchendo o saco. Ele alterna entre alt-twitch e controle de probabilidade. E o trait dele é muito divertido. Toda vez que o Riddler for atacado, você fala para o ímpar. Se o ataque que o cara rolar for para o ímpar, né? Se você acertar, ele escapou, desviou do ataque, você errou, porque eu acertei o que você ia fazer. Isso é muito divertido. O cara deve ficar muito frustrado, né? Preveja uns tapas na mesa aí contra esse Riddler. Uns gritos. Uns rage, assim, mas ele sempre foi uma peça que enche o saco, né? Você lembra daquele de 55 pontos da coleção do Superman e o Legend of Super Heroes? Sim. Que o word dele é Legion of Doom. Usei bastante. Pô, o trait dele é Perplex, só que em qualquer lugar do mapa. Só pra inimigos. O cara ficava na base lá, sentadinho naquela caixa dele. Se é menos 1 de ataque, se é menos 1 de defesa, se é aí atrás, ó, menos 1 de dano. E ele encheu o saco bastante. Muito chato, né? E depois e ele usava o Smoke Cloud, então ele sempre tem coisa pra encher o seu saco. Tinha gente que ficava muito bravo comigo, cara. Por causa disso daí. Então, eu acho que é um personagem dos vilões do Batman, acho que é o melhor representado. O Coringa, claro, a Harley também, mas aí eles têm muitos, né? Sim, se você for analisar na quantidade, por qualidade, eu acho que o Riddler é quem mais tá bem na fita, assim. Querendo ou não, o Joker e a Harley são um personagem que tem mais público também, né? São personagens Vai vender principais. muito mais. Sabe um personagem que eu sempre fiquei tristíssimo, que não estava bem representado? O Clayface. Nossa, o Clayface é triste mesmo. It was the performance of a lifetime. Cara de Barro, que é um dos meus vilões favoritos do Batman. Eu nunca consegui jogar com ele assim pra valer, porque... Todas as peças dele são muito pontos. Ou a peça era ruim, ou não era o Clayface. Tipo, não tem a ver com o personagem, assim. Agora saiu um. Nossa, esse saiu muito bom. Que você achou Clayface desse saiu novo muito aí? bom. Saiu, acho que uma pontuação ideal pra uma peça dele. Que querendo ou não... Pontuação de batedor, né? Sim, ele é um personagem parrudo, né? Uhum. Ele, querendo ou não, tem que levar a porrada ali mesmo. E tem que ter um redutor legal. Essa mecânica do shape change com os tokens, que vai aumentando ele, ficou muito legal. Nossa. Eu acho que se o Clayface não tem pelo menos 2 dados pra ele rolar e tentar escapar de ataque, não é o Clayface. Então esse aí tem o shape change de trait, né? Que se ele for passando, ele vai aumentando lá, vai ficando mais forte. E tem o Impervious também, que é um dado que você rola, de 5 ou 6 você toma nada. Né? Então eu acho que ele tá muito bem representado. Saiu um no meu case, tô esperando chegar essa droga pra eu poder jogar muito com ele. Porque eu acho que vai ser muito legal. Lamento profundamente que ele não tenha aqui o World Arkham Asylum. Uma coisa que o pessoal tá devendo aí, os vilões do Batman têm saído muito Gotham City Underworld, pouco Arkham Asylum.
Sim, estão focando muito mais em Gotham City Underworld, né? Que é um tema mais amplo, né? Querendo ou não, nessa última coleção do Batman saiu bastante peça até Arkham Asylum. Saiu sim, mas ainda... não tem porque esse Clayface não ser Arkham Asylum, sabe? Tudo bem que eu acho que no desenho ele não tava preso no Arkham, então acho que até deve ter uma justificativa assim, mas, pô, é o Clayface. Tinha que ter. E aí eu tô elogiando ele, vem os caras falar, mas ele toma um alt-tweet e pronto. Eu falei, pô, quem Tem não um toma monte um de alt-tweet, peça, né, cara? Os caras tão mal acostumados com o Par Cosmic, só estão jogando com essas coisas de Unimind, Star Fox, vocês que se cuidem, hein? Isso aí não vai durar pra sempre. O meta hoje em dia tá muito chato, velho. Pô, todo mundo é Par Cosmic. Cara, basicamente estão falando assim, o Twitch não joga hoje em dia. Mas não vai durar pra sempre. Então vocês têm que se acostumar a jogar com peça que toma o tweet sim, e vai ter que aprender a se posicionar e lidar com isso. Porque se ficar mal acostumado quando mudar o meta, vai sofrer. Bando de folgado. Vai sofrer. Principalmente quando sair. Que tem rumor aí que vai sair. O ID do Riddler. Se sair esse ID do Riddler, pessoal que gosta de jogar de Par Cosmic tem que ficar esperto. Será que vai sair? Porque já anunciaram os IDs do Arkham de convenção, né? A não sei que seja para um ano que vem. Sim, Pode ser que ser. seja. Não sei também. Ele devia ter saído agora, né? Nessa leva. Porque... Bicho, isso aí ia bagunçar o meta de uma tal maneira. Mas isso que é legal, cara. É. Que ano que vem, acho que ele cai ano que vem, né? Porque ele é a coleção do Joker. Não me lembro se ano que vem. Não me lembro. A rotação do ano que vem, talvez ele caia. Sabe um outro personagem bacana também, que eu acho que tá sempre bem representado? O Pinguim. Sim, o Pinguim tem umas peças muito bem representadas. Verdade. Pô, o Pinguim da coleção do Joker de 40 pontos, que é uma máquina de fazer pinguinzinhos, pô, é muito bom, cara. E é muito temático, assim. Esse é o Pinguim, né? Ficar lá atrás metralhando os outros com guarda-chuva e jogando as coisinhas dele lá pra frente, pra explodir nos outros. Eu acho que essa foi uma das melhores peças que saiu dele até hoje. Pouco ponto, faz muito. Demoraram pra descobrir ele, assim, né? De botar ele no time mesmo. O pessoal ficou com receio no começo, porque ele morre muito rápido. Mas ele fica gerando pinguins que ficam andam de graça, ficam batendo e se esforçar, esforçou, se morrer, morreu, porque você faz outro, né? Uma coisa... São 3 tipos, né? Um com pulse wave, um com penetrante, o outro é charge e exploit. Exploit, Eles são fortes. Sim. E tem um outro pinguim brilhando que é o do Fast Force, né? O de 25 pontos, que o pessoal usa ele primeiro porque ele dá mais um de range, mais um de ataque para uma peça. Sim. E segundo porque ele é o xodozinho dos titles, né? Taito adora esse pinguim. Que eu acho meio errado, você não acha? Errado né? Porque o pessoal descobriu um furo na mecânica. Explica aí por que usam ele. Então, esse pinguim de 25 pontos, uma vez por peça no turno, não é isso? Uma vez por peça pode fazer um ataque como free nele. Contra esse pinguim. Isso, contra esse pinguim pra você tentar pegar o token de lealdade dele. Que é o que te dá mais um de range, mais um de ataque. Isso. Aí a mecânica dele com os Titans seria que o Titan, quando ele usa a habilidade plot, se ele não fizer um ataque no turno, ele tomaria um de dano. Um de dano na Voyable. Como tem esse pinguim e você pode fazer um ataque nele como free, você ignora esse dano na Voyable. Você tomaria. Seja, uma famosa brecha no sistema, né? Eu acho que eles podiam dar uma errata, assim, né? Acho que não no pinguim, tadinho. O pinguim tá lá com o chapéuzinho dele. Mas na title, na habilidade dos titles, dizendo que é um ataque contra um opposing, contra um inimigo. Sei lá, não me parece muito justo. Mas eu não vou reclamar porque eu tô usando isso também bastante. E vamos pensar agora em personagens do Batman, mais ou menos, que estão lá, mas assim, não sei se tá muito legal. Por exemplo, Killer Croc. Align my lair with your flesh, Batman. Killer Croc é um personagem legal. As peças antigas deles não são muito jogáveis.
Nossa, como eu penei pra conseguir usar aquelas peças antigas, cara. Charge de 3, 9 de ataque. Então, pô, que Killer Croc é um monstro, né, velho? O novo tá o melhorzinho, né? O que você achou do raro da coleção nova do Batman? Achei ele legal. Então, tá começando. Não é ainda, mas tá começando. Não é uma peça ainda, boa. né? Porque ele abre com super força e tal. Pô, eu acho que É uma peça tem que boa, abrir com mas Blade, né? tá começando. Pô, o cara ele é um tubarão, né? É um jacaré, pô. Isso. Quase um tubarão, mas Quase um mais tubarão, ou menos um tubarão, só que não. Então, pô, o bicho tem garra e dente, velho. Se abrir com super força, só... Pô, podia ter um Blaze Trait ali. Ele abre o Blade no final, né? E tem uma coisa no meio do deal dele, que é você dar uma power e faz 3 close attacks com Battle Fury. Ele tem 3 de dano, você dá 9 de dano. Isso é muito legal. Sim, Isso é vai ser bem difícil Killer usar, mas é da hora. Não sei se vai ser tão difícil de usar, porque se você pensar, ele tem vulnerabilidade. Se ele tomar um dano assim, se ele tomar uns 5 de dano, ele cai num clique desse. É bom que ele tem 3 cliques isso aí, né? Então. Os valores são bons de ataque. E isso é bem Killer Croc, né? Que dá uma patada com uma mão, dá uma patada com a outra e depois morde. Então são 3 close attacks. E com Battle Fury, né? Que. Com Battle Fury. Querendo ou não, se dá uma porrada no cara, ele vai ficar puto com você. Mas eu sinto que esse ainda não é o Killer Croc. Pô, precisava de um Blaze, eu acho. Tem uns Killer Croc antigo que a mecânica é perfeita. Tem uma coisa que você rola Blades com 2 dados, escolhe um e tal. Só que o deal deles era muito ruim. Se fosse esse deal do Killer Croc, que eu não acho que tem que ser um monstro mesmo, abrir com 12 de ataque, não sei o que. Não é. O Killer Croc até porque ele é um vilão do Batman, né? O Batman... não Os personagens do Batman não são muito fortes, assim, força bruta. Vendo ou não. Se fosse esse deal com as mecânicas dos outros Killer Crocs, acho que eu estaria contentíssimo, perfeito. Mas ficou devendo, né? Sabe um outro que eu acho que fica devendo? No mesmo sentido, tá legal, você pode identificar o personagem ali, mas não é o personagem. Ra's al Ghul. You disappoint me, detective. O que você acha? Então, pô, a peça dele saiu muito boa. É legal, não é? Você vai se divertir jogando. Vai se divertir jogando. Ela joga bem, principalmente com o ninja comum da coleção do Batman. Faz um combinho com ele. Mas ele... Não é o Ra's al Ghul, não é? Tem uma coisa que falta ali. Ele é aquele cara mais porradeiro, né? Não é ficar lá atrás, jogando minionzinho pra encher seu saco. Mano, o Ra's al Ghul do Joker, que é 140 pontos, eu acho que ele abre, assim, como o Ra's al Ghul tem que ser. Charge, Flurry, Blades com auto hit, porque ele é um estrategista, ele vai bater na sua cara, vai abrir sua barriga e vai xingar sua mãe. Uhum. Só que também fica meio confuso no meio do deal, ele abre uns running shot, eu acho ele muito ponto. Eu achei que ficou assim, muito próximo do Ra's al Ghul, mas não precisava ser tanta coisa. E eu acho que esse novo de 75 pontos também tá próximo do Ra's al Ghul, mas não é o Ra's al Ghul porradeiro que a gente tá acostumado a ver. Pô, o cara tira X1 com o Batman. Sim, então, pô, ele não tem um charge. Sidestep Faltou stealth. charge, né, cara? Faltou um charge. Pô, faltou um charge, porque ele tem Blades, né? Nem que fosse um Flurry, pelo menos, Sidestep Flurry. Uhum. Enfim, acho que ficou devendo. Que personagem do Batman você acha que ainda tá devendo, ou que tem peças boas lá atrás, mas que faz tempo que não soltam uma nova? Vamos falar um pouco disso para ir caminhando pro fim. Então, tem 2 personagens que eu acho que estão devendo. Tem peças boas, antigas, mas as peças novas estão devendo. Um deles é o Deadshot. A nice clean kill, just the way I like 'em. Will Smith? O Will Smith. Não sei se foi por culpa dele que as peças não estão vindo muito boas, mas... Pode ser. Tá devendo. E que mais? E o Deathstroke. Know that you die with honor, which is more than can be said for most. Esse é... Nossa, esse foi uma das primeiras peças que eu tirei, assim, que eu joguei muito. Foi o Deathstroke. Qual Deathstroke? O do Teen Titan.
O que bate de longe, de perto. Ele abre com... Não. É o... Bate penetrante. Bate penetrante. Se passar no Super Sense, ganha mais um de ataque de dano. Isso é bom mesmo. Ele ignorava movimento. E naquela época isso já era meio absurdo, né? Teen Titans. Poucas peças faziam isso, que não voavam. Eu joguei muito com Deathstroke da coleção do videogame, o Origins, né? Sim, nossa, Que era muito de forte. 195 pontos. Ele é bom, cara. Hoje, tadinho, fica pra trás, né? Acho que ele fica pra trás por causa da pontuação. Exato. Hoje essa peça ia ter 160 pontos no máximo. Sim. Não tem por que ser tão espaçoso no seu time, mas... O deal dele nem é tão absurdo pra ele ser tanto ponto assim. Ele abre com vulnerabilidade, umas coisas assim meio... 195 pontos é pontuação de Superman, pô. Então, hoje em dia ele estaria mais forte, sem dúvida, mas faz tempo que não sai um Deathstroke, né? O último foi da coleção do Flash. Então, olha, muito tempo. A coleção do Flash é de quando? 2014? E eu comecei a jogar, tava saindo o Flash. 2014 a coleção do Flash. Por aí. 4 anos. E é um puta vilão que realmente precisava estar melhor representado, né? Quem sabe agora com os filmes, que parece que ele vai ter um destaque, né? Como tem que ter mesmo. Sim. Quem sabe não volta um hype dele, assim. E o Deadshot que você comentou, você jogava muito com o do Arkham Origins também, né? O de 150 pontos. Sim, nossa, esse Deadshot era absurdo na época. E outro peção. Jogava com ele e quando saiu a Harley, jogava ele e a Harley junto. Nossa, dava 200 pontos de puro headshot, né? Nossa, ele... Quando ele mira um alvo só, ele Tem PC. pode rerolar. 12 de ataque, 12 3 de dano com Energy Explosion, né? Acho que ele começa com Range Combat Expert. É os dois, Energy Explosion e Range Combat Expert. Combat Expert. Hoje em dia não comba mais. Não, e lembro que torneio de 300 pontos, ele tinha aquela habilidade que ele ganhava 50 pontos a mais, ele escolheu uma peça. Todos os vilões dessa coleção do videogame tem esse trait dos assassinos. Sim, ele ignora hinder pra traçar linha de tiro, Shapeshooter, também era roubado, que você ignora peça, tá mentindo aí, peça inimiga. E uma coisa que sempre faz diferença em time de vilão do Batman, Calculator, né? As peças serem wildcards. Você pegava, acho, da mesma coleção, que é o Henchman's Gun, que é um tagzinho. Que dava suporte, né? Não, mas que tinha um Underworld de eu carregar. O Henchman's Gun é do Batman vs Superman, é mais recente. É mais recente. Mas é um excelente suporte, porque tem enhancement, carrega, né? Dá no step e tal. Porque também os thugs ganharam muito espaço, né, no jogo. Eles saíram lá do lixão e agora estão com tudo. Esses thugs de 15 pontos, 10 pontos. Você vê thug em qualquer time hoje em dia, né? Porque ainda mais com essa mecânica de ID, né? Que por você ter um ID por peça, thug é estrelinha agora. Aumenta a quantidade de IDs que você pode ter, né? Sim, sim. O thug de Spider-Man começou com isso, né? 10 pontinhos e tal, não sei o quê. 10 pontinhos, quebra temático. Aí os thugs do Joker, do Gotham, né? De Gotham City Underworld no geral, vieram muito fortes, porque o Big Tony, por 15 pontos, ele tem o sidestep com a ability do Underworld, então ele pode carregar. Sim. E tem um Perplex, né? Isso é muito forte. Além de tudo, ainda é a bucha para Mastermind. Mesma coisa o Homem-Pipa, né? Sim, o bom do Big Tony é que ele tem o Perplex nos 3 cliques de vida. Então se ele toma 1 de dano, ele ainda continua Perplex. E tem o Homem-Pipa também, que carrega 2, né? Voando. Por 15 pontos. Ignora as coisas, carrega 2 e depois que não tem mais serventia, bucha pra Mastermind. Vai entrar na frente do tiro, sim. Não gostou, procura outra profissão, né? E são peças de pouco ponto. Então, você mata uma peça do cara ali, ele mata 3 suas, você ainda tá ganhando por pontuação. Tem que saber trocar, né? Sim. Outro tag que é muito forte, mas esse especificamente para jogar com o Joker, é o The Joker Tag, né? 10 pontinhos. Tem o trait de entrar na frente, né? Counter de nick.
Essa é a peça que countera Nick. E depois ainda abre um Empower lá, meio desavisado, né? Pente, Sim. cara. É muito útil. Esses tags realmente vieram pra ficar. E agora tem o novo, né? O novo tag que saiu aí na coleção do... O de terno, né? De 5 pontos. que o pessoal tá usando, vai usar em time de X-Men pra colocar ID de... Com Pra colocar Blackbird. ID... colocar ID no Blackbird. 5 pontos, não quebra temático. Você coloca 3, é 15 pontinhos, mais 3 IDs. Olha, e esse capanguinha de terno também tem a Ability Underworld. Pra Gotham City, além de ser bucha de canhão, o cara é um mini táxi. É um Uber, né? Vamos dizer assim. Mas, pô, realmente, pra quem não tinha nada, vilões do Batman, de repente, tá bem armado, né? Eu não posso reclamar. Você pode, não? Não também, eu até comprei um monte desses aí. Pra encerrar, Picolé, que já estamos passando do horário. Isso. Tem algum vilão aí, você já mencionou o Deathstroke e o Deadshot, mas tem algum outro que você acha que tá mal representado, ou que não tem nenhuma peça, ou que faz muito tempo, por exemplo, o Homem Calendário, é uma peça que saiu lá, antigona e nunca mais saiu. Tem algum vilão que você sente falta hoje em dia? Cara, que eu sinto falta mesmo seria um Deathstroke. Que O novo ele... Deathstroke. porque o Deadshot ainda saiu algumas peças, né? O que faria o seu Deathstroke assim ideal? Ele tem que ter stealth, isso ele tem que ter. Hum. Não precisa ter running shot, acho que não é muito a pegada dele. Até porque eu gosto mais quando ele luta com arma mesmo, então ele tem que ter stealth, charge, um blades ali. Seria um batedor de perto pra você. Seria um batedor de perto. E, sei lá, uns 130 pontos, 140 pontos, acho que tá ótimo. E um invulnerabilidade. Ele tem o fator de cura, assim, também, né? Sim. Não, aí também, pra representar os personagens perfeitos, é sempre muito difícil, né? Sim, Em mas eu geral, acho... eles escolhem uma característica e fazem um deal com aquela característica. Depois fazem outro mais focado em tal coisa. E outra coisa, ele devia ter keywords que dê pra montar time temático. Que a maioria dos que saíram não tem keyword legal. Acho que o único que tem é o do jogo lá, né? Do filme. Jogo. O do videogame tem Arkham Asylum, Isso. Gotham City, Artista Marcial, Mas Soldado. os anteriores acho que não tem keyword muito boas pra montar time temático. Tem o Injustice League, né? Ele precisava ter essas keywords. E também por ser um assassino, contratado por muita gente, ele podia ter até alguma coisa, tipo o que o Deadshot tem, né? Um trait que você paga, e aí ele não quebra o temático, ou ele ganha o tema do time, não sei, alguma coisa assim. Mas realmente, precisamos de um novo Deathstroke. Ele é um personagem muito legal, pô. Tá meio apagado, né, ultimamente, mas quem sabe aí ele renasce e volta pro HC. Na mesa de Taubaté, pelo menos 2 vai ter, né? Sempre vai ter. Picolé, muito obrigado. Quer mandar alguma mensagem pros seus fãs, seus ouvintes? Fã? Eu não tenho essa coisa de fã não, Você cara. que Que pensa, isso? rapaz. Quando você ganhou o Rock, nossa. Rock não. Teve até fila na sua casa. O Open. Soube que teve uma senhora que tentou ir te entregar uma imagem aí, tanto, e você não quis recebê-la. Soube que teve quase uma procissão na sua casa aí. É que mentira? Isso, velho. Mentira, essas coisas é falácia do zóio. Tá certo. Então, Picoles, muito obrigado. Vamos encerrar mais um episódio do Clicadores de Heróis, um podcast pra gente conversar sobre HeroClix. A próxima edição vem em breve. Agora nós já temos um microfone melhor, já temos um editor. Só vai melhorar isso aqui, hein? Valeu, Picolé. Um abraço pra você. Valeu pela oportunidade, Talson. Um abraço e até o Nacional. E vamos lá, hein? Até o Nacional, galera. Valeu.